Olá! A escassez hídrica e as barragens que serão construídas em Pedreira e Amparo são discutidas na série de reportagens Terras Inundadas. A produção aborda os pontos positivos e negativos das obras e também a história de moradores que terão as casas em que moram inundadas. Os vídeos foram feitos em 2018 pelos alunos da PUC Campinas. Chuva, fonte de vida. É ela que nos traz a água. Mas aqui na região tem chovido menos e os dados preocupam. A meteorologista do CEPAGRE da Unicamp, Ana Ávila, aponta que os índices só não são piores do que aqueles que tivemos em 2014, durante a crise hídrica. O ano de 2018 nós estamos com chuva abaixo da média, sobretudo no verão. Nós tivemos um baixo volume de chuvas, que é quando a gente tem a reposição de águas para os mananciais. A média de chuva esperada para o primeiro semestre deste ano era de 880 milímetros, só que choveu apenas 550 milímetros, ou seja, tivemos 62% do volume de chuva esperado para o período. Nós tivemos o verão com chuvas abaixo da média, porque a zona de convergência do Atlântico Sul, que é um fenômeno meteorológico atuante no verão, praticamente não se formou. É um fenômeno que traz a umidade e o calor ali da região amazônica e se associa com o deslocamento das frentes frias aqui pelo sudeste do país, trazendo chuvas volumosas e constantes. Então é o que abastece os rios e mananciais. E quando chove menos, os rios, lagos e reservatórios ficam assim, secos, o que significa menos água para a população. E foi justamente em 2014, diante de toda a situação hídrica que tivemos, que o governo do estado de São Paulo anunciou a construção de 2 barragens. Um dos reservatórios se chamará Pedreira e vai ser construído em área rural, na divisa das cidades de Campinas e Pedreira. O outro reservatório vai ser feito na área rural de Amparo e se chamará Duas Pontes. Para você entender onde as barragens vão ficar e como elas vão funcionar, vai ser preciso olhar lá de cima. Em Campinas e Pedreira vão ser quase 2 km² de área alagada. A barragem vai ser construída no rio Jaguari para tentar garantir um aumento de 3,7 metros cúbicos por segundo na vazão do rio. O reservatório vai ter a capacidade de armazenar 32 bilhões de litros de água. Em Amparo, a área alagada é maior, cerca de 4,5 km. A barragem vai ser feita no rio Camanducaia e promete aumentar a vazão em 5,3 metros cúbicos por segundo. E a represa vai ter capacidade para armazenar 54 bilhões de litros. Essas barragens, elas têm o objetivo de fazer a reservação de água e a regularização dos 2 rios, o Jaguari e o Camanducaia. O projeto já existia desde 2006. O primeiro estudo para a construção das barragens foi feito após um pedido de aumento de outorga de água. A Petrobras precisou ampliar a sua outorga. O comitê falou, nós vamos mudar, nós vamos aprovar a ampliação, o aumento da vazão. Contudo, vocês terão que atender algumas exigências. Então a Petrobras tinha que cumprir algumas exigências para a ampliação dessa outorga. Uma dessas exigências era a elaboração do projeto básico dessas barragens. Mas depois que as barragens estiverem prontas, vai ser preciso torcer para cair chuva, porque só assim os reservatórios vão encher e a população vai poder utilizar a água. Porque é preciso entender que não é a chuva que cai no local que enche a barragem, que cai em cima ali, não. É a chuva que cai na área de contribuição, em toda a bacia, que daí a chuva escoa para os pequenos córregos, que vão para uns córregos maiores, que vão para o rio. Daí o rio é que vai encher. O princípio é o seguinte, quando você tiver volumes grandes de chuva, a partir desse momento é que você vai fazer a reservação.
as chuvas do período úmido, elas deverão conseguir encher o reservatório, pelo menos no máximo em 2 anos, né? É essa a previsão. Com relação às chuvas, a gente pode dizer que os volumes de chuvas serão mais concentrados em alguma época do ano, com chuvas intensas, e em outros períodos secas prolongadas. Então, isto sim é o que se espera daqui para frente. Em 2004 teve essa chance para mim vir aqui operar máquinas aqui. Tem meus cachorrinhos, né? Que é para olhar o quintal. Tem galinha, tem porco, vaca. O seu Mauro é um dos moradores da área rural da divisa de Campinas com Pedreira. Ele terá que deixar a casa onde mora por conta da construção da barragem Pedreira. Além de Mauro, nessa região também vive a dona Valdemira e o marido, seu Damião. Há 25 anos, os dois ganham a vida com um bar chamado Nossa Senhora de Fátima, mas que agora vai ser inundado. Fica da depressão, um dia eu quero comer, outro dia não quero. Um dia eu tô com apetite, um dia não tá, é assim, entendeu? Nossa vida é aqui. Construímos isso daqui, batalhamos para ter isso daqui. Agora, depois da idade que nós estamos, vai começar uma vida nova onde? E a incerteza é também de alguns moradores aqui de Amparo, onde vai ser construída a barragem Duas Pontes. Nessa área, a maioria das pessoas vive e trabalha em grandes fazendas. Só que esse não é o caso da família que mora nesse sítio aqui. A propriedade passou de geração em geração e agora vai ser inundada. Você não sabe nem para onde vai ir, você acabar com um dos bichos de um dia para outro, depende do lugar que você for, depende de um sítio que você arrendar, você não pode levar tudo que nós tem. Só cachorro tem uns 15 cachorros, tem porco deve ter uns 70 cabeças de porco, então fica difícil. Eu mesmo nem estudo tenho, e graças a Deus aqui no sítio não falta nada, que nós temos de tudo as criações. Agora se for na cidade, vai fazer o que na cidade? Nem escola eu fui. Para construir as duas represas, vai ser preciso desapropriar mais de 13 quilômetros quadrados das áreas rurais de Campinas, Pedreira e Amparo. Isso equivale a mais ou menos 1.848 campos de futebol. Há cerca de 82 famílias que vivem aqui há muitos anos. Algumas delas ganham a vida com criação de animais, plantações ou um negócio próprio. O Departamento de Águas e Energia Elétrica afirma que vai indenizar as famílias atingidas pelas barragens. Agora, no fim do ano passado, eles atualizaram os valores indenizatórios. Nós já comunicamos praticamente todos os proprietários de áreas lá, né? E nós estamos em entendimentos para fazer a desapropriação. Mas alguns moradores aqui de Campinas podem ter problemas em relação à indenização. Isso porque uma parte das terras da Fazenda Roseira foi desmembrada e vendida para algumas famílias. A questão é que essas pessoas só têm um contrato de compra e venda e vão ter que regularizar toda a documentação para poder receber. Um processo caro e complicado. A dona Valdemira e o seu Damião fazem parte do terreno da Fazenda Roseira que foi vendido. Eles compraram 20 mil metros de terra e depois venderam cerca de 10 mil para amigos e familiares próximos. O marido da dona Ana era irmão do seu Damião e comprou uma parte das terras porque tinha o sonho de ter a casa própria. Mas neste ano ele morreu e para dona Ana só ficou o sentimento de não saber o que vai acontecer. Veio só a moça do daí. Mas depois ela veio, pegou o número do contrato, pegou o contrato, tirou foto, só que depois sumiu. Que nem sempre o morador é o proprietário. Ou às vezes ele é o proprietário, mas ele não está com a documentação regularizada. Ainda está em nome, contratos de gaveta, coisas que não nos deram conhecimento. Então,
e a lei é muito clara em relação a isso. Então, mesmo que a pessoa não tenha o título, mas ela comprove que ela vive ali há mais de 10 anos, eu entendo que juridicamente ela tem todos os direitos de um proprietário. Então, o DAEE, ao impactar a vida dessas pessoas que são cidadãos e pagam seus impostos, o DAEE tem sim que garantir o reassentamento dessas pessoas de uma maneira, nas mesmas condições e numa região próxima. Você tem uma comunidade pequena lá em Amparo, né? E que são pequenos moradores, nós estamos em contato com todos. Não estão falando nada, estão tudo quieto. Não veio acertar nada com nós, está tudo parado. Com nós até agora ninguém se manifestou acertar nada. Os grandes já estão recebendo, mas a gente nada. Você viver num lugar desse é difícil. A fazenda que será demolida é esta, a Fazenda Roseira, construída no final do século XIX, época em que o café movimentava a economia da cidade. Restaurada em 2009 pelo atual proprietário, ela segue de pé. Quando nós compramos, a fazenda realmente estava bem abandonada, assim, não tinha, o casarão estava praticamente muita coisa apodrecendo já, de mau cuidado, porque entrava água nas madeiras. Então, estava uma situação bem deplorável mesmo. Foi mais um trabalho assim de recuperar essas madeiras, fazer um tratamento. Agora que a Fazenda Roseira vai ser demolida por conta da construção da barragem pedreira, a proprietária lamenta a perda. Os planos foram tudo por água abaixo, né? A partir do momento que a gente ficou sabendo que ia ter essa represa, né? É uma coisa que deveria ser preservada. A gente nunca vai reconstruir da mesma forma. Jamais. Mas além da perda histórica, essas barragens também vão causar um grande impacto ambiental. Em Campinas, Pedreira e Amparo, no total, serão destruídos 126 hectares de Mata Atlântica. Toda a nossa região aqui, de São Paulo, é uma região que tem um histórico de degradação muito antigo, é um histórico por uso do solo mesmo, então são vários ciclos de agricultura que nós já passamos. Hoje é o ciclo da cana, mas já foi ciclo do ouro, já foi outro ciclo de cana, etc. Então, essa história de degradação é uma história que levou ao desmatamento, sobrando poucas florestas, mas geralmente essas florestas estão numa condição próxima dos rios. E o que o IDAE propôs foi uma série de medidas, inclusive ampliar de 30 para 100 metros a faixa no entorno das duas represas de reflorestamento. É isso que vai ser feito lá. Cada vez que você perde mais 1 hectare de floresta, é um hectare que não é ganho de novo de outra maneira. Muito difícil que o replantio, em menos de 50, talvez 100 anos, possa resgatar todo o funcionamento do ecossistema de novo. Então, quando a gente pensa nessa construção dessas barragens, certamente várias dessas florestas remanescentes vão desaparecer também. Além de toda a vegetação que existe aqui, também há uma grande diversidade de animais. E olha só, é só fazer um pouco de silêncio que eles aparecem. Também dá para ver tucano, arara canindé, sagui, e a diversidade de espécies não para por aí. Tem uma população bastante bem conhecida de onça parda, né, que por muitos anos ela foi praticamente extinta em toda a região de Campinas, até Atibaia e no interior de São Paulo. Vão ter técnicos presentes, pessoas especialistas em fauna, que vai fazer o afastamento, né? O controle de fauna é assim, eles expulsam os animais da área que vai ser alagada. Esses animais têm que ir para algum lugar, certo? Eles vão para onde? Muito simples, uma onça parda que vive numa parte dessas florestas, no momento em que ela sai dali e entra no território de uma outra, vai haver briga, conflito e possível morte. E, enfim, não há como fazer translocação, nada disso é possível. É feito, é uma medida paliativa só para as pessoas acharem bonito. Olha, estão salvando os animais. Mas salvamento
de alagamentos é uma falácia, é uma farsa. Ele não serve para nada. Então, na verdade, será sim uma catástrofe ambiental. A fazenda que será demolida é esta, a Fazenda Roseira, construída no final do século XIX, época em que o café movimentava a economia da cidade. Restaurada em 2009 pelo atual proprietário, ela segue de pé. Quando nós compramos, a fazenda realmente estava bem abandonada, assim, não tinha, o casarão estava praticamente muita coisa apodrecendo já, de mau cuidado, porque entrava água nas madeiras, então estava uma situação bem deplorável mesmo. Foi mais um trabalho assim de recuperar essas madeiras, fazer um tratamento. Agora que a Fazenda Roseira vai ser demolida por conta da construção da barragem pedreira, a proprietária lamenta a perda. Os planos foram tudo por água abaixo, né? A partir do momento que a gente ficou sabendo que ia ter essa represa, né? É uma coisa que deveria ser preservada. A gente nunca vai reconstruir da mesma forma, jamais. Mas além da perda histórica, essas barragens também vão causar um grande impacto ambiental. Em Campinas, Pedreira e Amparo, no total, serão destruídos 126 hectares de Mata Atlântica. Toda a nossa região aqui, São Paulo, é uma região que tem um histórico de degradação muito antigo, é um histórico por uso do solo mesmo, então são vários ciclos de agricultura que nós já passamos. Hoje é o ciclo da cana, mas já foi ciclo do ouro, já foi outros ciclos de cana, etc. Então, essa história de degradação é uma história que levou ao desmatamento, sobrando poucas florestas, mas geralmente essas florestas estão numa condição próxima dos rios. E o que o IDAE propôs foi uma série de medidas, inclusive ampliar de 30 para 100 metros a faixa no entorno das duas represas de reflorestamento. É isso que vai ser feito lá. Cada vez que você perde mais 1 hectare de floresta, é um hectare que não é ganho de novo de outra maneira. Muito difícil que o replantio, em menos de 50, talvez 100 anos, possa resgatar todo o funcionamento do ecossistema de novo. Então, quando a gente pensa nessa construção dessas barragens, certamente várias dessas florestas remanescentes vão desaparecer também. Além de toda a vegetação que existe aqui, também há uma grande diversidade de animais. E olha só, é só fazer um pouco de silêncio que eles aparecem. Também dá para ver tucano, arara canindé, sagui, e a diversidade de espécies não para por aí. Tem uma população bastante bem conhecida de onça parda, né, que por muitos anos ela foi praticamente extinta em toda a região de Campinas até Atibaia e no interior de São Paulo. Vão ter técnicos presentes, pessoas especialistas em fauna, que vai fazer o afastamento, né? Controle de fauna é assim, eles expulsam os animais da área que vai ser alagada. Esses animais têm que ir para algum lugar, certo? Eles vão para onde? Muito simples, uma onça parda que vive numa parte dessas florestas, no momento em que ela sai dali e entra no território de uma outra, vai haver briga, conflito e possível morte. E, enfim, não há como fazer translocação, nada disso é possível. É feito, é uma medida paliativa só para as pessoas acharem bonito. Olha, estão salvando os animais. Mas salvamento de alagamentos é uma falácia, é uma farsa. Ele não serve para nada. Então, na verdade, será sim uma catástrofe ambiental.